Olá, queridos alunos, tudo bom com vocês? Aqui é a professora Renata, tudo jóia, belezinha? Vamos lá, a gente vai começar a nossa aula, né? Continuar. A gente estava falando sobre quem? A nossa América indígena, tá bom? Então, a gente vai começar. A gente vai permanecer ainda um pouquinho nesse tema para a gente discutir um pouquinho, tá certo, galerinha? Todos bem-vindos, assistam a nossa aula, tá bom? E curtam lá, tá certo? Eu descobri que é bom curtir, viu? Tá certo? Muito bem, galerinha do segundo ano. Aqui, para ainda quem não me lembra, a Renata Dias está com você, tá certo? Sejam todos bem-vindos, estudem e vamos lá. Espero que vocês compreendam um pouquinho do nosso conteúdo, né? América Indígena, a gente vai falar um pouquinho da América Indígena voltada para o Brasil, tá bom? Para a cultura indígena no Brasil, um pouquinho, né? Sobre essa questão do indígena no início, né, do descobrimento do Brasil, tá bom? Vocês lembram lá na nossa aula dos povos incas, maias, como foi que eles foram descobertos, como é que outros povos chegaram até ele? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre essa questão. Sobre a questão desses índios que hoje é o nosso país, que habitavam onde hoje era o nosso país, certo? Como diz o texto, o conhecimento acumulado sobre os indígenas no Brasil é pouco decimado entre nós, e o que leva muitos a reproduzir o juízo extraído do senso comum. O que é equívoco, por exemplo, é ver um indígena como parados no tempo, né? Por que esse texto vem trazendo isso? Porque os indígenas eram os primeiros povos habitados na nossa região. Acho que vocês lembram, na outra aula, a gente falou sobre os povos que habitavam na região ali pela América do Norte, América Central, e foram, ao longo do tempo, eles foram sendo destruídos, eles foram saindo, né, surgindo, foram mortos, né? Vou falar essa palavra, foram mortos brutalmente, covardemente, e isso não tira também que o nosso índio no Brasil tenha ocorrido isso também com eles, né? Hoje em dia, se tem uma data que se comemora aqui no Brasil, o Dia do Índio, mas não é tão comemorado, né? O índio hoje em dia no nosso próprio país, onde antes eles tinham a sua liberdade, hoje em dia eles buscam pela sua terra, né? Como vocês sabem, conta a nossa história, né? Que quando os portugueses, os europeus chegaram à nossa terra, que no nosso Brasil, onde hoje é o Brasil, segundo Tavares de Lira, os europeus eles já tinham conhecimento da América, né? Já se tinha registro, que eles já tinham noção de que a América já existia, chamava Brasis, né? Então, eles já vinham já era habitada o nosso Brasil. O europeu ele já tinha conhecimento que já existia esse continente, esse país. Mas eles vinham em busca de alguns materiais que lhe dar riquezas, né? Então, só que esse Brasil ele já era habitado por vários tipos de povos indígenas, né? Tupi-Guarani, Tupi-Guarani, os Caiapós, deu branco, mas eu vou lembrar ao longo do tempo. Várias etnias indígenas, né? Hoje em dia, os próprios índios, no próprio país, onde eles tinham seus descendentes, onde eles habitavam naturalmente, tinham sua própria cultura, hoje em dia eles se deparam em conflitos, pessoas tomando sua própria terra, que é onde eles sobrevivem. Quando eles passam a conflitar, desse conflito, eles acabam indo uma mata dentro, saindo a cada vez mais para sobreviver, tá bom? Então, hoje em dia não tem tanta, o pessoal não se preocupa muito com essa questão desses povos, né? Que era o correto para se preocupar, porque eles eram os primeiros habitantes da nossa América
do nosso próprio país, que foram, ao longo do tempo, foram, acho que vocês, povoados por outras culturas, por outros povos, ao longo do tempo, tá certo? América indígena, os dados sobre a população indígena em 1500. Vamos lá, lembra em 1500, quando Pedro Álvares Cabral chegou aqui no Brasil, né? Descobrimento, primeiro contato do índio, né? O contato de estranheza, umas pessoas vestidas ou eles nus, né? Eles acharam meio estranho aquela presença daquele pessoal, né? Nessa questão. Os portugueses aqui chegaram são divergentes. Alguns dizem que havia de 2 a 4 bilhões. Então, quando os portugueses chegaram ao Brasil, existia uma enorme quantidade de indígenas donos da sua própria terra, donos do seu próprio habitat. Eles não eram donos, eles eram livres no seu ambiente natural. Então, o europeu chega com sua cultura, passa a observar, passa a ter uma convivência com ele. Então, a quantidade de indígenas era muito grande, né? Se vocês tiverem a oportunidade, eu gostaria que vocês assistissem Tavares de Lira, um dos comentários dele. Ele é um grande escritor muito respeitado. Ele fala muito dessa questão do indígena aqui no Brasil. Ele trabalha essa questão do indígena com o contato do europeu, com outras culturas, não só os portugueses, espanhóis, franceses. Ele traz essa questão, né? Ele traz uma relevância, ele consegue expor como realmente, com seus mini detalhes, de como era o comportamento, como era o indígena no seu habitat natural, o que aconteceu ao longo do tempo. Eu indico a vocês, assista, tá no YouTube. É muito bom esse documentário, viu? Então ele fala um pouquinho dessa questão que existia muitos índios, né, nessa região. E com o contato com esses povos, né, foram se destruindo ao longo do tempo, tá bom? Além de eles ter não só um idioma, né, os povos indígenas tinha várias línguas, existia várias línguas, eles falavam vários idiomas ao longo do tempo, tá certo? Ao longo não, na sua própria cultura. Tem os tupis, os guaranis, os potiguara, cada um tem uma forma de falar. Diferenças entre os indígenas, né? Se vocês observar, nessa pintura aqui, eles vêm retratando o porte físico, né, dos índios, né? Se vocês, estudantes, pesquisarem, ou vocês forem em algumas etnias, alguma tribo indígenas, vocês vão perceber essa questão de diferença do corpo físico, da forma de trabalhar, de convivência, de vida social da cultura indígena. Vocês vão perceber. Então aqui uma dessas fotos aqui, eles retratam essa questão do físico, como o indígena, eles são diferentes, por isso existem várias tribos, né? Aqui é outro que fala sobre a questão da força física, de como eles se dividiam entre si, né? Os povos indígenas são entre si, como se pode notar, comparado à aparência física de cada grupo. As línguas praticam, que falam as artes e no seu modo. Então, eles tinham sua própria cultura, cada tipo de etnia, né? Potiguara, Tupi-Guarani, os Caiapós e assim sucessivamente. Os Tupinambás, se eu não me engano, também foram os primeiros tribos que tiveram contato com os portugueses, né? Eles também tinham sua própria cultura, a língua, né? As línguas indígenas, né? A cultura indígena, ela é muito rica e ela é muito diferente, se você prestar atenção. É um dos elementos muito importantes de uma cultura, né? De um povo, né? Não só indígena, mas tanto de europeu como a nossa também hoje em dia são muito importantes, né? As línguas são agrupadas em família, e essas em tronco, a língua celta, germânica, eslave, por exemplo, origina de um mesmo tronco. E o indo-europeu. A seguir, a gente tem representações do índio, né? Aqui, ó. Algumas línguas
do indo-europeu, né? A latina, espanhol, português, francês, celta, breton, irlandês, gaulês, eslava, russo, polonês, teco, germânico, inglês, holandês e alemão. Cada um tem um processo, né? Cada um tem né? A língua indígena. Usamos esse mesmo tipo de classificação para as línguas indígenas. A estudada por Raquel Teixeira, né? Segundo ela, né? Ela fala sobre, que ela estuda sobre, é muito respeitada nessa questão linguística. Ela fala sobre os tupis, né? Sobre a questão do índio, sobre a língua indígena, né? Que são várias, não só é uma, né? Aí ela vem classificando essa linguagem, o tupi como mais conhecido e o maracujá. O tronco tupi tem cerca de 10 famílias e o maracujá aproximadamente 12, ó, que eu falei, várias, né? Aqui são exemplos do tronco tupi, né? Tipo, são as línguas que são faladas, tupi-guarani, a caiquém, a Aiueti, Jurumá, Juruná, Maiuê, Mandê e Pururubá, né? São um dos tipos de línguas que são faladas dentro das línguas indígenas. Ao chegar às terras onde hoje é o Brasil, os portugueses encontraram os povos falantes de línguas do tronco tupi, a semelhança de algumas palavras faladas ainda hoje, pertencente a essa língua. Por exemplo, abacaxi, jacaré, caqui, são palavras indígenas, certo? E que são faladas até hoje. Bom, aí aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de línguas indígenas. Por exemplo, língua tupinambá. Aí a palavra é batata, pedra. Itá, itá, itá. Fogo, tatá, tatá e tantã. Onça, jaguareté, de Jaguará e essa outra que eu espero que vocês consigam traduzir. Eu não consegui. Desculpa. Na língua guarani, pedra, Itá, fogo, tatá, onça. Pronto, também, tá certo? Eu não consegui traduzir para o português. Então são algumas palavras que a gente usamos, né? Falamos até hoje, como eu falei para vocês, e que eles usam são diferentes povos que utilizam essa linguagem, tá bom? Além de uma língua, outros elementos diferenciam entre os povos indígenas são as artes, né? Pensem vocês prestar atenção, a arte indígena, tanto no objeto como a pintura, ela é muito linda. Eles fazem com uma perfeição muito bonita. Então é um processo totalmente atrás dessa pintura, é um simbolismo muito grande. Fazer um cocá, pintar uma criança, uma pessoa idosa, ou pintar a si próprio, para eles é um momento muito respeitado. A sua cerâmica, seus utensílios, são tudo muito rústico, são muito delicados e muito respeitados dentro do cimento. São lindos, né? Eu espero que vocês já tenham ido ou ter visto alguém, né? Semelhança entre os indígenas, né? Entre os povos indígenas há também semelhanças acentuadas, né? Cada grupo indígena se identifica com uma sociedade específica, Kayapó, Guarani, Yanomami, são as espécies indígenas, né? Cada um tem sua identificação. A posse de terra e dos recursos, elas são, cada um trabalha um período, planta, colhe, com o passar do tempo, ele sai daquele canto, outra tribo do outro grupo vem lá e habita aquela região sucessivamente, né? Eles vão se beneficiando desse local e não só uma tribo, mas várias outras tribos. A divisão do trabalho, lembra também, eles são divididos tanto por sexo, feminino, quem é criança e idoso, eles são divididos o trabalho entre si, né? Cada um prioridade. Se é criança faz uma coisa, se é mulher faz outra, se é o homem faz outra. Eles dividem essa questão
trabalho, né? Todos os indivíduos têm um povo tem acesso às condições e o conhecimento, não. Então, todo o conhecimento da tribo é passado para todos aqueles que vivem ali ao redor, né? Se você pegar uma criança de uma tribo e pegar uma criança de hoje, da cidade, aquelas crianças que não botam nem o pé no chão, e dizer quem é que vai sobreviver num dia sem o pai e a mãe, vocês vão perceber a diferença de qual criança ela vai sobreviver, né? Ela sobreviver, não vai ficar sem comer, no caso a criança indígena. Eles são muito espertos, para falar a verdade. Eles têm a educação indígena, eles educam as crianças para a sobrevivência no ambiente. Então, quando você compara uma criança a outra, você vê a diferença de como eles são educados ou passaram esse conhecimento ao longo do tempo. Aqui o cotidiano dos indígenas, né? Aqui a mulher, ela preparando a massa do beiju, né? São os alimentos que a gente herdou também dos indígenas, a tapioca, né? Aquele beijuzinho, a gente herdou desse pessoalzinho, viu, pessoal? E encontros e desencontros, e desencontros. Aí, os portugueses e os tupiniquis, né? Acho que eu falei certo. Vocês lembram lá daquela história dos portugueses ter chegado aqui, né? Porque encontros e desencontros. Porque quando os portugueses encontraram os índios, eles acharam o quê? Estranhos, né? Aquele povo todo vestido. E sucessivamente também, os próprios portugueses acharam estranho aqueles povos pelados, né? Sem vestes nenhuma. Então, todos, tanto os europeus como os indígenas, eles se estranharam, acharam muito estranha aquela cultura, aqueles povos diferentes, né? Em 1500 foram mediados pelo estranhamento, segundo o escrivão da Armada de Cabral, pelos Vales de Caminha, né? Pelos Vales de Caminha, uma da sua carta ao rei, ele descreve esse acontecimento e como é a região na qual eles vieram habitar, não é isso? Ele registra perfeitamente. Quem quiser dar uma olhadinha nessa carta, ele vai retratando como foi esse encontro e como era que os povos e os índios estavam nessa região. Certo? Então aí tem uma imagem do primeiro contato dos portugueses com os indígenas. Vocês lembram, crianças, que os índios da América da Inca, os povos incas e mais e astecas, eles tiveram contato com o europeu também, que eram os espanhóis, primeiro contato, e não foram um contato depois, com o passar do tempo muito recíproco. É o que aqui também, dentro dos povos indígenas, onde hoje é Brasil, aconteceu. Os tupiniquis aconteceu. Foram uma estranheza, mas com o passar do tempo aconteceu alguns artefatos muito fortes com esses povos, né? Como vocês falaram, estranharam o modo de vestir sucessivamente. Nas primeiras décadas do século XVI, o contato entre os tupis e os portugueses foram, sobretudo, amistosos. Os indígenas foram parceiros comerciais dos lusos, trocando com os portugueses o pau-brasil, né? O que aconteceu? Teve aquele momento de estranheza que os indígenas teve com portugueses, mas os portugueses foram fazendo amizade. Com a amizade, eles foram trocando, traziam alguns utensílios dos portugueses para trocar com esses índios, né, em busca de material, porque os portugueses eles vinham em busca de riqueza, né? Portugal e os outros países incentivavam as navegações porque eles queriam riqueza, queriam matéria-prima. Os europeus, eles buscavam riqueza, buscavam matéria-prima. Então, eles viram que, fizeram amizade, viram que tinha de bom aqui no país, no nosso Brasil, e era o pau-brasil, que era um produto muito adquirido na Europa para pintar tecido. Então, o que eles fizeram? Fizeram amizade com os índios, trocavam
madeira, por foice, faca, espelho e coisas simples para fazer amizades com o índio e ir adquirindo sua riqueza ao longo do tempo, né? Outras formas de relacionamento, sim, outra forma de relacionamento era a questão também de fazer amizade com a tribo e fazer, com o passar dos anos, para brigarem com a outra tribo, para pegar esse pessoal e ficar escravo deles, certo? Ser prisioneiro deles, para fazer suas atividades ao longo do tempo, né? Eles faziam amizade uma tribo com a outra, alianças e alguns grupos indígenas para guerrear contra os outros. Outros portugueses, por exemplo, aliassem aos tupiniquis para guerrear contra os tupinambás e fazê-lo prisioneiro e escravo, né? Porque eles queriam que os indígenas começassem a trabalhar para eles, buscar matéria-prima, buscar a riqueza que tinha no Brasil, fazer todo o pesado para o europeu levar para Metrópolis, que era Portugal. Aí aqui, a partir de 1532 e sobre o apoio à instalação do governo geral, em 1549, porém, os portugueses passaram a capturar os indígenas para empregá-los como escravos, né, no engenho, né? Aí, com o passar do tempo, eles foram fazendo isso e passaram a se instalar no próprio Brasil, né? Os portugueses se instalaram onde hoje é nosso Brasil e foram querendo que o índio fosse fazer todo o trabalho para ele escravizar, passaram a escravizar, explorar, e o índio também não aceitou. Para falar a verdade, os índios não quis não essa história de trabalhar muito e foram se danaram, desculpa. Foram para a mata, iam fugindo, mas mesmo assim eles conseguiam resgatar esses índios, e porque eles começaram a se instalar dentro da nossa região, foram crescendo, já tinha governo geral, já iam vendo outros produtos outras riquezas que poderia produzir nesse país, que era a cana-de-açúcar. Então eles queriam que tivesse mão de obra, e a mão de obra era os indígenas, que fizessem esse trabalho fora. Lembra que o indígena já fazia o trabalho de buscar o pau-brasil. Então, eles queriam que continuasse, só que agora com a cana-de-açúcar, né? Certo, gente? Eu quero agradecer a vocês. Assistam nossas aulas. Eu falei um pouquinho sobre a América Indígena agora referente ao Brasil, né? Os povos que habitaram, sim, não foi só os portugueses que vieram para o Brasil. Também foram os espanhóis, os franceses, que habitaram essa região do Brasil, todos com essa intenção de escravizar, de buscar a riqueza nessa região onde a gente está. Mas o índio não era bobo e não quis muito, não. Então, principalmente os portugueses, porque se começaram a se instalar, senão os outros países iam se instalar e iam tomar. Aí os portugueses pegaram, se instalaram e começaram a trabalhar e a produzir. E os indígenas, eles acabaram indo cada vez mais, indo a mata dentro, e cada vez mais os portugueses destruíam, porque muitos índios morreram. Morreram também por quê? Porque os europeus, quando vieram para cá, eles trouxeram um monte de doenças, como varíola, gripe, e que acabou também dizimando uma parte dos índios ao longo do tempo, tá certo? Então, muito obrigada a vocês. Assistam nossa aula, curtam e depois comentem, e tem uma atividade para vocês, tá bom? Tchau! Tchau! Não esqueça de assistir.